E aí, gente, tudo bem com vocês? O Enem tá bem próximo, né? Eu queria fazer um vídeo para conversar sobre um tema que a gente esquece de pontuar nessa época. Eu ainda quero fazer uns vídeos, né, com aqueles macetes de matemática e tal, e outras coisas, de humanas também, tá? O vídeo de humanas, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas tem um tema que a gente não fala muito nessa época, mas que faz uma diferença absurda, que é a questão do controle emocional agora nessa reta final e principalmente na hora da prova. Mas, né, de uma forma mais prática, não só você controlar a ansiedade e tudo mais. Também, acho que faz uns 12 dias que não sai vídeo no canal, mas faz bastante tempo que eu não gravo, porque o último vídeo que saiu eu tinha gravado antes, e então eu ainda estou me reacostumando. Começaram as aulas, está bem corrido e tudo mais. E também eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês querem que eu grave algum vídeo falando sobre como foi a primeira semana de aula lá no curso de medicina, se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre a faculdade, sobre como está sendo, sobre as matérias e tudo mais. Comentem aqui embaixo se vocês têm interesse em conteúdo sobre isso, que eu faço o vídeo para vocês. Mas beleza, eu queria fazer esse vídeo contando uma historinha até, que é uma história minha mesmo, bem rápido, para contextualizar essa questão do controle emocional. Vamos pro Enem 2019. Se você tá caindo nesse vídeo de paraquedas, não me conhece e tudo mais, primeiro bem-vindo ou bem-vinda e se inscreva no canal. Mas eu já fiz Enem algumas vezes, eu tentei medicina por alguns anos, consegui passar agora no começo desse ano, 2022, estou começando a faculdade agora, mas já fiz alguns Enems. Então vamos lá pro Enem 2019, fui lá, estava tentando medicina também. E naquele Enem especificamente, eu tinha melhorado bastante em matemática. O primeiro dia de provas do Enem nunca foi exatamente um problema para mim. Desde o primeiro Enem que eu fiz, eu já fui bem na redação, fui bem na prova de humanas. Linguagens eu sempre tive ali, tipo, acertando 33, 34. Até agora no ano que eu passei também não saí muito dessa média. Linguagens nunca foi uma coisa que nem eu foquei muito e nem tive uma grande evolução, mas com o que eu acertava dava para lidar, precisava aumentar principalmente no segundo dia, porque eu tinha uma dificuldade em matemática e natureza de acertar poucas questões mesmo. Os primeiros anos que eu fiz eu acertava tipo 21, 22 questões em matemática e isso é bem complicado para tentar medicina, não dá. E aí eu tinha conseguido evoluir bastante em matemática. No último ano, em 2018, eu tinha acertado 21 questões e nos simulados, em caso, eu estava acertando 35, 30 e poucas, assim, não era aquela super evolução de, nossa, eu tô acertando 40 e poucas, mas eu já tinha evoluído bastante. E na prova de naturezas também, eu consegui acertar já mais de 30 questões, 30 e poucas e tudo mais, e eu achava que eu ia conseguir, né, performar exatamente dessa forma na prova. Naquele ano, em 2019, se eu tivesse pegado essas 30 e tantas e tarará, talvez a minha nota até fosse suficiente, né, para passar por. Em 2019, o TRI de matemática ainda era bastante valorizado. Eu não sei se vocês que pegaram o Enem agora, vocês provavelmente não pegaram essa época que o TRI de matemática era muito valorizado. Então, se você pegasse, por exemplo, 30 questões, era ali o marco para você tirar mais de 800 pontos em matemática. Hoje em dia, não. Às vezes você pode acertar até 34, 35 e não chegar aos 800 pontos. Mas até essa época, ali, 2019, se você acertasse 30 questões em matemática, era selado que você ia pegar mais de 800 pontos, de 800 para cima. A natureza também era um pouco mais valorizado do que era hoje em dia também. Se você pegasse mais de 30 questões, era muito possível que você conseguisse chegar naquela barreira dos 700 pontos. E aí, numa somatória, né, os 700 e tarará, mais 800 e pouco de matemática, mais um resultado bacana no primeiro dia, dava para pegar uma média bacana. No primeiro dia eu fui bem. Não tô lembrado agora quantas questões eu acertei no primeiro dia, mas foi um resultado ok. Não tinha sido os 40 e poucos em humanas que eu fui pegar nos outros anos, mas tinha sido um resultado bom. E na redação também eu tinha certeza que eu tinha feito uma redação bacana e eu estava confiante para o segundo dia, porque, como eu falei para vocês, eu tinha feito esse acompanhamento e tinha evoluído bastante em matemática e em natureza. Realmente, a prova de matemática, eu estava sentindo que ela estava mais tranquila para mim em relação aos últimos anos. Eu estava sabendo fazer mais questões. Então, consequentemente, eu pensei, eu vou conseguir pegar ali naquela faixa que eu já estou acertando. E aí, eu comecei pela prova de matemática. Eu fiz uma hora de prova e tal, eu tinha feito poucas questões ainda de matemática, mas tinha tido aquela sensação boa de estar conseguindo fazer uma prova legal. Quando passou para a prova de naturezas, ali naquele ano, eu lembro muito bem. Eu comecei a fazer a prova, eu peguei ali nas primeiras páginas, não sabia fazer nada, direito, assim.
Tinha assim uma questão que eu sabia fazer com certeza e as outras caramba, que isso? Eu não sei fazer isso, não sei fazer, não sei fazer, não sei fazer. E aí caramba. Aí já vem aquele pensamento, né? A primeira coisa quando você começa a errar na prova, pelo menos comigo acontecia muito isso, era mais um ano. Tipo, já era aquele peso, né? Aí, não acredito que eu não vou passar de novo, não acredito nisso, tipo, eu estudei pra caramba, não vai dar certo, não. E aí chega nesse ponto do controle emocional, que eu não tive naquele ano. E aí eu deixei a prova de natureza me abalar muito. Aí eu comecei a fazer questões, porque uma dica muito boa, né, pra quando você tá fazendo a prova do Enem é você não ter pena de pular a questão. Porque se você fez um estudo interessante, você vai pular, pular, pular. Por mais que você tenha pulado muitas questões, você vai achar todas as que você consegue fazer, porque o objetivo é esse, né? Você vai achar todas as questões que você conseguiu fazer, vai fazer, provavelmente vai acertar, e aí o resto que sobrar você ainda consegue ter um tempo no final para refletir e ainda pegar mais alguns. Mas eu não fiz isso. Eu comecei a fazer a prova de natureza, estava completamente inseguro, não, na minha cabeça eu não estava conseguindo resolver nada. Aí eu fiquei um tempão na prova de natureza. Eu tinha pegado, tipo, uma hora de prova em matemática, tinha feito várias questões com uma confiança, e fiquei, tipo, umas 2 horas, que é o tempo que deveria ser o tempo máximo para fazer a prova inteira. Eu fiquei 2 horas meio que refletindo e consegui fazer, sei lá, umas 12 questões de natureza. E quando eu voltei para matemática, já tínhamos passado 3 horas de prova, ainda faltavam. Naquela época ainda não eram 5 horas no segundo dia, eram só 4 horas e meia, então só faltava uma hora e meia. Daí eu tinha uma hora e meia para resolver, sei lá, umas 25 questões de matemática e terminar toda uma prova de natureza, que eu tinha feito, sei lá, umas 12 questões direito. E faltavam muita, quase a prova inteira para resolver. Eu já tinha perdido muito tempo porque eu não tinha conseguido administrar. Eu fiquei tentando bater cabeça com as questões na prova de natureza, porque eu percebi que eu não estava acertando, eu não estava sabendo resolver. E ao invés de ir para a prova de matemática, que eu já estava me sentindo seguro, eu continuei ali perdendo muito tempo. Eu comecei a fazer a prova de matemática com muita pressa mesmo, fui fazendo. E olha que eu estava tão confortável na prova que ainda conseguia acertar, conseguia fazer as questões rápido e ainda conseguia acertar várias. Mas total, totalmente desregulado, assim, uma forma que não é bacana você fazer a prova, porque se você organizar bem o tempo, dá para fazer as duas provas de uma maneira tranquila, porque você vai ter pulado questões e tudo mais, mas as questões que você pegar para fazer, você vai fazer tranquilo. Eu consegui terminar a prova de matemática, assim, as três porradas, né? Ainda faltavam muitos, mas eu falei, essas daí já não vou nem bater cabeça, vou chutar depois. Fui para a prova de natureza, basicamente fui lendo as questões super correndo, chutei a maioria. Aí, quando terminou, né, fui ver o resultado, eu ainda consegui a proeza de acertar 33 questões em matemática, ainda peguei mais ou menos ali na faixa que eu tinha imaginado, mas eu vi também que tinham muitas questões, tipo, tinha, sei lá, das 33 ainda tinha mais 5 6 que eu sabia fazer completamente, eu sabia fazer, mas que eu não tinha acertado porque eu tinha pulado, eu tinha feito muito rápido as questões. E você, principalmente em 2019, é uma diferença muito grande você acertar 33 e você acertar 39. Se eu tivesse pegado 39, a minha nota teria sido absurdamente maior do que foi com 33 questões. E em natureza eu não preciso nem falar, né? Eu fui bem mal na prova de natureza, eu acho que eu fiquei com 23, 24 questões acertadas naquele ano, muitas delas no chute, o que prejudica também, porque alguns desses chutes eram questões bem difíceis. Eu acertei no chute, isso vocês sabem, né, que prejudica bastante o QRI por conta da coerência de prova e sem necessidade. Porque se eu tivesse tido um controle emocional, se eu tivesse tido, né, cabeça no lugar, eu teria pensado, eu tô com dificuldade aqui na prova de natureza, deixa ela de lado por enquanto, eu vou terminar toda a prova de matemática, tudo que eu sei fazer nessas 2 horas e meia, ou então até em 3 horas de prova, mas 2 horas e meia, vamos lá. Vou terminar tudo que eu sei fazer, vou garantir aqui minha prova de matemática, que eu já estou confiante mesmo. Depois eu vou para a prova de natureza e eu vou sair pulando tudo que eu não sei fazer logo de cara, para tipo fazer uma primeira passada na prova, conseguir pegar ali todas as questões que eu sei fazer. Depois eu faço outras passadas para ir vendo o que que dá para salvar. Eu poderia ter tido um outro resultado. Isso acontece muito, né? E é péssima essa sensação. Depois que passa, tanto faz, né? Porque já passou, a gente não consegue voltar no passado. Mas é bacana pra gente refletir
sobre o que a gente fez e o que daria para ter feito, para pegar de experiência para o próximo ano. E justamente aconteceu uma coisa bem parecida nesse último ano agora, que foi o ano que eu fui aprovado. Eu estava super confiante em matemática, nossa, estava fazendo a prova assim de boas. De novo, não nesse nível de, eu vou acertar 45, mas eu estava todo sabendo fazer a maioria das questões, eu sabia que eu ia conseguir pegar 30 e poucas questões de boas. Tava fazendo a prova com confiança. E quando chegou na parte de natureza, também aconteceu. Parece, sei lá, parece uma cena que eu tenho com ciência de natureza do Enem. Comecei a fazer as questões e comecei a sentir aquela dificuldade e tal. Caramba, não vou conseguir fazer. Mas dessa vez eu soube administrar o tempo. Eu fiz principalmente a prova de matemática, que eu já estava com confiança mesmo. E na parte de natureza eu fui pulando sem pena nenhuma. Nenhuma, nenhuma. No final das contas deu tudo certo. Porque eu consegui acertar o que eu precisava acertar em matemática. E em natureza ainda consegui pegar mais de 30 questões, acertei 33. E isso tendo uma dificuldade ali na hora da prova. Se eu tivesse me desesperado, que isso engraçado, fica aquele fantasminha, né? Quase aconteceu nessa prova do último ano. Provavelmente eu teria pegado menos questões em natureza, menos questões em matemática. Não sei se eu teria conseguido passar. Mas ainda bem que eu consegui ter, principalmente esse controle emocional de não me abalar com essa dificuldade que eu estava sentindo, porque sempre na minha cabeça era dificuldade na prova igual a mais um ano de estudo. E isso não dá para acontecer. A gente precisa entender muito bem o processo ali da prova do Enem. Você não pode ir para a prova achando que vai ser tudo mil maravilhas, que você só vai conseguir ter um bom resultado se você sentir aquela confiança durante a prova inteira, porque não necessariamente isso vai acontecer. Por mais que você tenha estudado muito, pode até porque, né, a gente estuda muito com questões que a gente já viu. Então é igual aquela história, né? Todo mundo achava difícil até que o primeiro foi lá e fez. Quando a gente pega questões para estudar dentro de casa, essas questões, por mais que a gente nunca tenha visto, elas já estavam por aí, né? Elas já tinham saído, alguém já tinha corrigido, é um modelo de questão que já estava todo mundo acostumado. Então a gente treina muito com questões que são confortáveis para a gente. Quando chega na hora da prova oficial, tem esse fator de, por mais que as questões do Enem se repitam bastante em modelo, elas são questões novas, são dados novos, são estruturas um pouco diferentes. Então, tem esse fator na hora da prova da surpresa. Então, é muito comum acontecer de você não sentir a confiança toda que você achava que ia sentir. Eu não senti essa confiança toda na hora da prova, principalmente na prova de natureza, e ainda assim consegui manejar e conseguir pegar essa aprovação. Isso acontece com muita gente. Eu, conversando com algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de ir lá na faculdade mesmo, a gente, nas primeiras semanas, né, é sempre um assunto. Como é que foi a tua história? Como é que foi a prova do Enem e tudo mais? Muita gente falava, cara, eu achei que eu não ia passar. Eu achei que não ia dar certo, eu achei que meu resultado não ia ser bom. E no final das contas a pessoa foi aprovada. E muito provavelmente por isso, sabe? Esse controle. Saber que não precisa ser perfeito ali na hora da prova. O que você precisa ter é calma para saber manejar bem o teu tempo. O principal desafio do Enem não é o conteúdo. Assim, a prova do Enem ela não é tão conteudista comparada a outros vestibulares. É mais essa questão de manejo do tempo. Porque 5 horas e meia parece bastante coisa, mas a gente sabe que na prática dá uma enrolada ali, né, para fazer as questões. Então, o controle do tempo é o que acaba separando, né, um bom desempenho de um mau desempenho. Então, agora nessa reta final, peguem essa reflexão de se preparar mesmo para chegar lá no dia entendendo que não vai ser tudo perfeito, que provavelmente vocês vão sentir esse frio na barriga e vão sentir essa sensação de caramba, eu devia ter me preparado mais, eu não tô sabendo resolver tudo que eu achava que eu ia saber resolver, mas calma, lida com isso de uma forma fria, pula questões sem medo, sabe? Sem medo nenhum. Vai pulando, vai fazendo, começa fazendo exatamente o que você sabe fazer, o que você tem mais confiança, e depois você vai passando pela prova várias vezes para pegar as questões que forem sobrando. Não seja cabeça dura de ficar tentando resolver uma questão por muito tempo. Não dá para perder tempo ali na prova do Enem. Não dá para você fazer isso de, vou passar 10 minutos nessa questão, mas eu vou conseguir resolver. Isso é besteira. Isso não vai te ajudar em nada, na verdade. A nota do Enem, inclusive, ela é muito dada por volume, né? E não pela qualidade da questão. Não adianta nada você acertar uma questão muito complexa, muito difícil, se você errou mais 5 mais fáceis para conseguir fazer isso. No mais, gente, em relação à ansiedade, depende, né? Porque tem a ansiedade que é normal, tem a ansiedade que é o transtorno.
Não tem muita dica para dar para você controlar a ansiedade se você já está nesse grau do transtorno. Você tem que procurar uma ajuda aí, porque já é outra história. Mas essa ansiedade mais normal, eu acho que uma boa dica para controlar é você ter um momento no dia onde você não vai pensar na prova, né? Porque é muito comum a galera pensar nessa reta final, não, eu vou respirar Enem o dia inteiro. Isso não é tão bacana, porque você fica muito pilhado em relação à prova e ela acaba parecendo que ela tem uma importância muito maior do que ela tem. É muito importante, mas também não é esse negócio de ou eu vou passar ou eu vou morrer. Não, relaxa. E na hora da prova, lembra disso. Eu posso estar me sentindo inseguro, mas tanto faz. Eu vou seguir a minha estratégia aqui toda bonitinha, eu vou pular a questão, eu vou fazer todas as mais fáceis no começo, né? Todas as que forem mais fáceis para você, no caso. E depois eu vejo isso, não vou me importar com essa insegurança, porque isso é besteira. Tudo que a gente pode fazer pela nossa nota tá ali na hora da prova, isso assusta também, né? Mas não tem nada que você possa fazer depois. Depois que você entregar o teu cartão resposta, acabou. O teu resultado, a tua nota, acabou. Não depende mais. Você não tem mais nada para fazer. Então usa com responsabilidade esse momento da prova, que é onde você pode manejar o teu resultado. Espero que vocês, de boa mesmo, assim, conselho mesmo de amigo, guardem isso, que vocês lembrem lá na hora da prova, quando bater essa insegurança, que vocês lembrem, olha só, pô, eu vi aquele vídeo lá do Felipe e ele falou, ele se sentiu dessa forma também, mas deu certo pra ele, vai dar certo pra mim também. E tranquilo, eu vou superar esse momento aqui, deixa eu fazer aqui minha prova de boa, independente da insegurança, porque é assim mesmo, é normal. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo que outros vídeos vocês querem ver por aqui agora nessa reta final. Eu espero muito que esse tenha ajudado de alguma forma. Se quiser comentar alguma outra coisa também, como é que tá a tua preparação, se você tá se sentindo um pouco ansioso, ansiosa, comenta aqui embaixo também, é um lugar pra gente conversar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!